Salve, salve, família linda! Está começando mais um Link Esporte Clube especial TBT. O ano está acabando e aqui no Link Esporte Clube nós vamos reprisar as nossas principais entrevistas, os nossos principais bate-papos que com certeza vocês acompanharam e se não acompanharam vão curtir a partir de agora. 2 jogadores de qualidade, um que ainda está em atividade, em breve você vai saber o time que ele vai jogar. Tô falando de Bruno Pérez. E do outro lado, um também jogador com identificação no Santos, mas ex-atleta, que inclusive está arriscando em outros esportes, Fórmula 1, enfim, que é Paulo Giamelli. 2 entrevistas muito legais que a gente fez no horário do almoço e você vai acompanhar a partir de agora. Vamos começar com o Bruno Pérez? Fala aí, meu atleta. Uma coisa muito boa e positiva. Aqui, o Eliseu mandando mensagem pra gente. Você vai voltar pra Roma, falando sobre a sua passagem pelo futebol italiano. O seu ápice da carreira foi na Roma ou foi no Santos? Na Roma. Por quê? Porque ali, além de eu ter feito grandes partidas, era um clube onde jogava grandes campeonatos, onde a visibilidade era muito maior, né, que me deu a oportunidade de ser cogitado aí para a seleção. Então, acho que na Roma foi um momento onde eu relembro com muito carinho também. Sim, eu vi matérias, cara, ao seu respeito, de pessoal comparando você com o Cafu na época da Roma. Sim. Eu queria saber sobre a questão da Roma em si. A Roma é um time gigante do futebol europeu. Há uma diferença muito grande em termos de estrutura, comparado com a estrutura do Brasil, e também em termos até táticos, a gente fala, porque eu percebo que muitos dos nossos jogadores de seleção, eles vão muito bem lá fora, mas chegam aqui no Brasil e dão uma travada. E eu costumo dizer que tem um pouquinho a ver com a postura do técnico, enfim, o treinamento é diferente, o esquema de jogo é diferente, as ideias táticas são diferentes, a estrutura do clube também é diferente. Conta pra gente. Assim, quando eu saí do Santos pra fora, quando eu cheguei na Roma, era uma outra estrutura, um clube assim com muita, vamos dizer, com muitas máquinas de primeiro mundo, que não tinham no Brasil. Então, assim, tem uma diferença já a partir desse contexto, né? E assim, a Roma ela sempre brigou por grandes coisas. Então, assim, para mim, assim, taticamente foi diferente, porque no Brasil a gente sempre tem aquele negócio de como a gente joga. Eu vim de um DNA que era o Santos, que era um DNA ofensivo, então você joga só para frente. E chegando na Itália, você tem que aprender a marcar, você tem que aprender a defender. E eles priorizam muito isso. Então, assim, no Brasil você faz 90% do treino para frente. Na Itália você faz 90% do treino para trás. Então, assim, eu já tinha isso que era para ir para frente. Então, se eu aprimorasse o defender, para mim, eu me tornaria um dos laterais muito, muito bons. E, assim, comparando ao Brasil e a Itália, assim, ao futebol, não muda a tática, não muda o jeito de jogar. Só que eles trabalham muito mais a parte tática. Você pode ver que hoje o Palmeiras, vou dar um exemplo, o Palmeiras é muito um time europeu, taticamente falando. Porque o Abel, o negócio dele é tática. Então, assim, é um time muito tático. Ele não vai perder aquela formação. Sim. Como alguns times pedem ao decorrer do jogo, ficar desorganizado, com linha despassada, enfim. E na Itália eu aprendi isso. Então, assim, muitos jogadores, quando estão na Europa e vêm para a seleção, dá essa travada que você falou, é muito em função dos trabalhos que são feitos durante a semana e ao decorrer do ano no clube. E aí, quando você vai para a seleção, muitas vezes o treinador tem muito pouco tempo para trabalhar e colocar na sua cabeça, um exemplo, vou colocar na cabeça do Guipa que, como ele é ofensivo, ele tem que ir para frente. Como o futebol brasileiro é. O futebol brasileiro, ele é para frente. Só que o Guipa no Liverpool, o treinador gosta que ele mantenha a linha de 4, que ele fique baixo. Então, para você estimular isso de um cara que trabalhou sempre numa outra função, é um pouco mais complicado. Não tirando o mérito, porque cada um tem a sua característica. Então, óbvio que você vai usar o que você tem de melhor. Perfeito. Se o meu melhor é ir para frente, obviamente eu vou tentar desempenhar isso. Falando sobre a Roma, eu queria que você falasse sobre o Totti. Você jogou com um dos maiores jogadores da história do clube. Como foi isso para você? Como que é o Totti no dia a dia?
Como que é a questão da liderança? É um cara muito bravo? É um cara parceiro? Como que é o Totti da Roma que você jogou? Pô, conhecer o Totti para mim foi uma experiência única, né? Porque é um dos grandes jogadores, dos nomes de jogadores que quando eu era mais novo eu via só televisão, videogame, essas coisas assim, né? Quando a gente era mais novo. E enfim, para mim foi uma experiência única, dividir vestiário, dividir concentrações, ver ele jogar de pertinho. Acho que isso foi uma coisa única, porque é uma qualidade imensa, uma pessoa extremamente do bem, né? E ama os brasileiros, ama os brasileiros. Ele fala que os brasileiros, ele fazia com a mão, Doido. voi siete matti, que é vocês são loucos, né? Vocês são loucos, eu gosto de vocês porque vocês são loucos. Da hora. Então, tipo assim, sempre que ele podia, ele falava, né? Perguntava, e aí, não vai ter um churrasco não? Porque sabe que brasileiro faz muito churrasco, né? A gente se unia aos Cobrava, brasileiros, olha só. né? E fazia churrasco e perguntava bastante, e aí, não tem churrasco não? Ah, vocês não são brasileiros não, pô. É mesmo? Mas Isso era aí. linha dura no dia a Era dia? Ele nada, o cobrava? cara mais brincalhão, o cara mais parceiro que você pode imaginar, o cara que sempre ia contra o treinador, diretoria, para favorecer o grupo, para o grupo ter privilégios, para os jogadores ter privilégios. E assim, um cara de um coração enorme. Falando de outro gringo. Diga. Não. É só pra falar sobre a Roma, pra não perder o fio da meada. Em 2017, 2018, pra mim foi uma das melhores campanhas da história da Roma dentro da Champions. E você tava nessa equipe que acabou sendo eliminada pro Liverpool, naquele jogo incrível no Estádio Olímpico. Como que foi o resultado dentro do grupo? Porque, pô, você estava um passo de chegar na decisão e pra mim a Roma, se chegasse na final aquele ano, seria muito favorita para conquistar a Champions, que seria a maior conquista da história do clube. Como que vocês receberam essa derrota na semifinal, por mais lutando, por mais que tentando conquistar essa vaga na grande decisão daquela temporada? Como que foi? Foi uma noite um pouco triste, né? Porque a gente tinha a esperança, mesmo que o resultado era muito adverso, mas nós já tínhamos revertido contra o Barcelona e aquilo tinha nos dado um ânimo, né? Uma esperança que nós poderíamos fazer novamente o que foi feito contra o Barcelona. Então, assim, já que foi revertido uma vez, com certeza conseguiremos reverter outra, dentro da nossa casa, com o apoio da nossa torcida, né? E, enfim, naquele jogo específico, se tivesse o VAR, a gente tinha ido para a final, né? Porque no final do jogo o El Shaarawy teve uma bola onde toca na mão do Arnold, só que o juiz não viu ou fez que não viu. Mas assim, foi muita tristeza porque foi uma campanha muito maravilhosa, né? Nós conseguimos construir uma campanha muito boa, tirando grandes clubes, né? Com grandes investimentos, com grandes jogadores e enfim, foi um momento assim muito bom, gratificante por ter chegado numa semifinal de Champions, mas triste por estar a um passo de viver o grande momento. Ô, Bruno, você falou agora sobre a questão de repente, o árbitro não ter visto, mas ter entrado numas que não viu, tá ligado? Por que eu tô citando isso? Porque agora a gente tá entrando numa seara do futebol que é muito perigosa, que é a questão das apostas esportivas. A gente tá vendo aí jogadores sendo julgados, enfim, sendo inclusive colocados e comprovados que estavam envolvidos em situações como essa. Como é que você enxerga essa ideia das casas de aposta aqui no futebol brasileiro? E você como um cara que tá aí buscando espaço para conseguir voltar com a sua carreira, ver atleta aí se vendendo por tão pouco. O que você pensa sobre essa situação atual do futebol? Bom, sobre as casas de aposta, eu acho que tudo que é seguro é válido, né? A partir do momento que você sabe que é uma coisa que é prejudicial e que pode te prejudicar, eu acho que isso já não vale a pena, né? Então, assim, os jogadores que foram julgados e que tiveram punições, eu acho que é válido, porque o futebol é um espetáculo onde muita gente deixa de comer, deixa de, muitas vezes, pagar aluguel, enfim, vende carro para poder viajar para ver o clube jogar. E numa situação assim, acho que não é bacana um jogador entrar, né, nesse jogo, né? Então, assim, eu não sou de acordo, mas respeito quem pensa de uma outra forma. Mas, assim, a gente só tem a
a esperar que o futebol vá melhorando e que isso diminua no futebol, para que a gente possa ter bons espetáculos, e quem quiser apostar, que aposte com segurança, com tranquilidade, para não ter essas punições e essas imagens, né? Porque acaba manchando a imagem do nosso futebol, a imagem de jogadores, e são carreiras e sonhos que são destruídos. E eu acho que muitas vezes o jogador é limitado intelectualmente, por isso cai numa dessa, porque é o caminho sem volta, é uma vez só. O cara pega, constrói um apartamento na cabeça do jogador, que é meio limitado, como eu disse, intelectualmente, fala assim, é uma vez só, e aí o cara faz, e aí depois, meu parceiro, de uma vez vira várias e várias e várias, e o cara acaba jogando fora a sua carreira. Para finalizar da minha parte em relação a essa questão de jogadores, enfim, a gente falou do Totti. Como é que foi trabalhar com o Vidal, irmão? O que é mais complicado, velho? Você tá com uma Ferrari, Maserati, o carro importado na mão e de repente bateu o carro, ou, mano, de repente dividir um espaço com o Vidal, que eu tô ligado que gosta de uma festa da porra, velho. E aí? Irmão, Vidal eu já conheço, assim, nós nos conhecemos de quando eu tava no Torino e ele tava na Juventus. Aham. Então, assim, tivemos algumas oportunidades de estar junto, né? Em campo nunca tretou? No derby? Tinha uns arranca-rabos, tinha umas porradas pra lá. Mas nada que umas bebidas depois não resolve, esquece, pai. Nada que um churrasco depois. Mas assim, é um cara que, porra, é maluquinho, é doido. Vou te falar que é doidinho da cabeça, é engraçado, né? Porque ele gosta dos brasileiros, sabe que o brasileiro gosta muito de churrasco, enfim, de fazer festa, porque pro brasileiro tudo é festa. Então, ele também, para ele tudo é festa, então já tem um tempo que eu conheci e a gente teve a oportunidade de estar junto agora no Atlético, né? Problema ou solução? Não, foi uma solução, né? Uma solução num modo positivo, porque, porra, um cara muito do bem, né? Então, tava muito mais tranquilo agora do que de quando eu o conheci. Agora tava mais sossegado, mais na dele. Mas é um cara que sempre gostou de festa, um cara que sempre gostou de tomar um querosene, né? mas é do bem, foi bom. Tem muita resenha que eu não posso falar. Exato. O horário não permite, né? Não dá, agora não posso entregar os parceiros. Mas eu tava acompanhando aí a sua fala sobre a revelação de atletas e tal, e o João Paulo Sampaio, que é um dos caras mais fortes hoje dentro da revelação do Sub-20, hoje dentro do Palmeiras tal, que se criou uma escola que o Palmeiras não tinha, de revelar grandes craques, tá? O Estevão, o Hendrick e tal. Ele falou sobre o posicionamento dos jogadores. Por exemplo, o camisa 10 tradicional do Brasil, aqui ele é colocado na ponta. Na Argentina ele é recuado pro meio de campo, é por isso que a gente não tem tantos camisas 10. O Brasil tem falta de talento ou falta, às vezes, trabalhar o talento? Porque, pô, não é possível um país desse tamanho, com tanta qualidade, cultura de futebol, a gente não conseguir fazer frente a seleções como da Croácia, cara. O que falta pra gente revelar aqueles caras, um novo Neymar? Aí tem que cair outro raio na vila. Mas tem que cair outro raio lá, porque lá tem bastante, né? Mas assim, acho que dentro do que você falou, é lapidar, né, esse talento, né? Poder trabalhar ele de uma forma onde ele possa chegar preparado para poder desempenhar o papel de uma forma importante, né? Muitas vezes a gente queima as etapas de muitos jogadores no Brasil e aí você acaba prejudicando a carreira desse jogador, porque você queimou etapas, e aí ele não está preparado para ter aquela pressão, para ter aquela responsabilidade que muitas vezes são dadas a jogadores que pularam etapas e não estão prontos para ter aquela bagagem sobre eles. Diga aqui, pá. Não, ainda sobre a questão da seleção, existe uma dúvida que fica no ar, que é em relação ao Hendrick, né? O Hendrick, ele é pouco aproveitado na seleção. Dorival convoca o Igor Jesus, que até pouco tempo atrás ninguém o conhecia. Por mérito, ele chega à seleção, vai bem, inclusive, com a camisa da seleção, mas a gente vê um Hendrick que estava no Palmeiras voando, vai para o Real Madrid, a gente espera que ele vai ser titular e ele não é utilizado. Você acha que tem a ver com a adaptação do Hendrick no futebol europeu, da pouca minutagem do Hendrick com a camisa do Real em campo, ou a questão tática do Dorival Júnior, que prefere um jogador mais central e o Hendrick não é tão central? Acho que o Hendrick é muito mais parecido, de repente, com o Yuri Alberto, fazendo uma função de segundo atacante. Eu acho que assim, é uma transição para ele, é uma mudança. Óbvio que ele chegou num grande clube,
onde ele está tendo pouco espaço pelo fato de ter grandes jogadores, né? Então, assim, acho que o fato de ele ter tido pouca minutagem na seleção, isso também o atrapalha, pela característica de jogador que o Dorival demonstrou preferir, que é um atacante mais central do que um atacante que se movimenta como um segundo atacante, como você falou, como o Yuri Alberto, né? Ele já tem essa característica, como o Tite preferia o Pedro, que são jogadores parecidos, né? E o Endrick, ele tem essa movimentação e esse negócio de não estar centralizado. Então, acho que hoje ele precisa de uma referência por ter 2 jogadores de beirada que conseguem desempenhar esse papel para poder criar para esse jogador que esteja centralizado. Então, assim, eu creio que a adaptação, a mudança de clube, né, e o fato de ele não estar tendo minutos ultimamente no Real Madrid, o tem atrapalhado e o tem, né, deixado um pouco... o deixou, né, de fora da convocação. E o Igor Jesus está vivendo um grande momento no Botafogo. E seleção é momento mesmo? Eu acho que é mais o momento que o jogador vive, porque no clube você tem todo o tempo para trabalhar. Na seleção são 2 jogos a cada 2, 3 meses. Então, assim, é o momento que você vive e você tem que estar preparado. Se você faz 2, 3 meses bons, você continua. Se não, a prova é o Endrick. Vinha muito bem e acabou que nos últimos meses não conseguiu desempenhar um grande papel. E aí acaba que fica de fora. Dionei Pérez, conhece? Tá mandando um abraço aqui, falando, volta pro Santos, Bruno, é sua casa. César Bueno, que saudade de você no Santos, Brunão, #Novembro Azul, um abraço pro César, gosta muito do futebol do Santos. Eliseu Almeida pergunta se o coração está nos times do Brasil ou da Europa? O meu coração tá onde? Nos times do Brasil ou da Europa? Você preferiria, hoje você tem uma oportunidade de voltar pro futebol europeu ou de voltar pro Santos? Quem você escolheria? É uma sinuca de bico, hein? Caraca. Valeu, Eliseu, pela pergunta. Não, Eliseu, não foi boa essa pergunta, não. Acho que hoje, para mim poder estar perto da minha família, né, e poder estar perto dos meus filhos, acho que eu escolheria o Brasil. Eu ficaria no Brasil. Para estar perto da minha família. Tem algum time, Brunão, que você gostaria um dia de jogar e que você não jogou? Do futebol brasileiro. Pô, aí você Tem algum? Não, compliquei não, pai. De repente, qual o problema? Tem gente que fala. Eu já vi vários jogadores. O Romário, por exemplo, falou que gostaria de jogar no Corinthians e nunca jogou. Mas aí ele já parou de jogar, né? Tudo bem. Sensacional! Aí tá, né? Não, pelo amor de Deus, o cara tem estofo. Não é por causa disso que os caras vão dominar ele nas ideias. Não, o cara tem estofo, tem currículo, pô. Ele pode falar isso. Vai eu falar um negócio desse, mas ele pode. Tem estofo, respeita o cara, filho. Eu vou te falar. A hora que o programa acabar, eu te conto Fechou, tudo. Na então. moral. Fica assim, seleção brasileira. Vai, seleção brasileira. Eu te dou. Demorou, papo. dá um papo, né? Vai, Tem Corinthians. um brabo. Tem um brabo. brabão? Tem um brabo. E na Europa? Na Europa pode falar. Na Europa eu acho que eu votaria. Pra Roma eu votaria, Torino eu votaria, que foram minha casa e foram lugares que eu... Existe uma diferença muito grande de estrutura pro Torino, pra Roma, que são 2 equipes de tamanhos diferentes, né? Não, sim, tem uma diferença assim. Eu não posso falar muito porque senão depois os torcedores vão ficar bravos. E sempre tiveram um carinho enorme por mim. Mas assim, são diferentes. Assim, a Roma tem uma grandeza maior, assim. Sim. E o Torino não que não seja grande, mas ainda não está assim no mesmo patamar que a Roma está, né? Então assim, Roma briga com o Juventus, enfim, com o Inter. O treinador, falando agora, já que você não pode falar de clube, vamos falar de treinador. Qual é o treinador mais top aí que você trabalhou? Você falou que é muito grato ao Muricy Ramalho, né? Mas aí, qual que é o treinador que você fala, mano, esse é diferente, filho? Mais diferente de trabalho ou que eu sou grato a ele? Não, diferente de ser bom. De ser bom, eu peguei, foi o meu primeiro treinador quando eu cheguei na Itália. Giampiero Ventura. Nossa, ele... O Giampiero Ventura. Histórico treinador do Torino, que foi para a seleção italiana, foi muito achincalhado injustamente, porque aquela primeira edição de Copa que a Itália não vai, ele era o treinador, meio que tapa buraco que o Antônio Conte
desiste no meio do caminho, vai pro Chelsea, tal, vai pro futebol inglês, e todo mundo fala muito bem do Ventura enquanto, tipo, relação jogador-treinador, mas por quê? Ele é um paizão mesmo, ou que o cara entende demais de tática? Qual que é o grande diferencial do Gianpiero Ventura? Assim, como eu falei, o Muricy foi o meu paizão aqui no Brasil, foi um dos caras que foi o meu paizão, né? Me ajudou muito. Mas quando eu cheguei na Itália, esse cara foi surreal comigo. Ele teve paciência, eu vivi 2 meses muito difíceis lá, né? Ele teve paciência para mim aprender a língua, que era um pouco difícil. Não tinha quem pudesse traduzir, então ficava um pouco mais difícil. Sempre tinha que fazer gestos, tinha que mostrar, tinha que fazer desenhos, vamos dizer assim, para mim poder entender. E ele foi um paizão para mim, né? E foi um dos caras que nunca me elogiou. Ele nunca me elogiou. Enquanto eu fui jogador dele, ele nunca me elogiou. O dia que saiu a notícia que eu tava viajando, que eu viajaria para Roma para me transferir, e eu fui lá dar um abraço no pessoal do clube, foi o único dia que ele me elogiou. E ele falou assim: você era um dos jogadores mais importantes que eu tinha. Só que eu não podia falar isso pra você. Porque se eu falasse pra você, sua cabeça ia ficar... Ia ficar como? Você ia ficar achando que você resolvia. Ó, se você ver aí a cara dele pra mim, era só querendo me matar. Só bronca, só. Era só querendo me matar. Porque assim, ele sabia que se ele me elogiasse, ele não conseguia... não conseguiria tirar o melhor de mim. Então, como foi o método que ele usou? Ele falou assim: no treino eu converso com ele e no jogo eu bato nele. Sim. E aí ele me entrega o que eu preciso. E não foi só bom para ele, como foi bom para mim, porque ele criou uma casca, me fez minhas costas ficar largas. Então isso para mim foi muito importante. Antes da gente começar a entrevista com o Paulo Giamelli, eu quero muito que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe este momento aqui no nosso Link Esporte Clube TBT. Faça isso, ajude a gente, que esse ano de 2025 vai ser nosso. Tá preparado? Vamos colocar Paulo Giamelli a partir de agora. Se liga só. Sobre a sua trajetória, né? Giamelli que começou no São Paulo, é isso, Giamelli? Conta um pouco pra gente, cara, qual foi a sua trajetória no futebol. Eu sou paulistano, nasci aqui em São Paulo, nasci na Moca, né? E, claro... Dá pra ver que você nasceu na Moca, né, Melo? Ora, Melo! Eu sou do Juventus, né? Obrigado, eu vou lá comer canole com o seu Antônio, entendi, né? E, claro, comecei a minha carreira... Era molequinho, comecei a jogar no Juventus, futebol de salão. Na época, eu sou de 74, né? Então não tinha esse negócio de escolinha, não tinha negócio de nada, você jogava bola no time, né? Daí no Juventus, eu fui no Juventus Futebol de Salão até uns 12, 13 anos, aí fui jogar futebol de campo no Corinthians, que era perto da minha casa, eu morava perto do metrô Carrão ali. Sim. E daí no Corinthians eu fiquei 1 ano e na época que eu jogava, o Guarani e o São Paulo eram os melhores times da base, era referência. E o São Paulo me chamou para jogar no São Paulo. E daí eu tive que parar de jogar futebol de salão, porque o São Paulo não deixava jogar futebol de salão e futebol de campo. E daí fui jogar futebol na base do São Paulo, cara. Com 13, 14 anos, eu atravessava a cidade, né? Acordava às 5 horas da manhã, pegava ônibus, pegava metrô, que não era que nem agora também, que é muito mais fácil. Era o busão, cara. Eu ia fazer a lição de casa dentro do busão. Sim. Onde era a base do São Paulo? São Paulo era no Morumbi. Era no Morumbi. O CT não tinha nem CT na época, era no Morumbi. E daí a gente foi crescendo dentro do São Paulo, cara. Aí eu passei por todas as fases. Olha, a Taça São Paulo contra o Corinthians, aí, que foi o jogo que me levantou pro time de cima, né? Porque até aí eu era uma promessa, né? Era o time do Rogério Ceni, era o time do Caio Ribeiro, era o time do KT, quem mais tinha aquele? O André Luiz, lateral esquerdo, o Mona. E os treinadores que eu passei era o Muricy, o Márcio Araújo, o Oscar, o zagueiro, o Oscar Bernardi, zagueiro da Copa. Então foi uma transição muito boa e eu peguei, cara, a melhor fase do São Paulo. Fato. Porque eu comecei a jogar no time principal em 92, quando o São Paulo foi campeão com o Raí, o Zete, contra o Nils. Ou seja, você foi campeão da Libertadores pelo São Paulo? Fui. Em 92 não, porque eu não estava no 93. Grupo. Agora, em 93 eu estava. Legal. O Mundial, que nem o Mundial do Barcelona não, mas o de 93 com o Milan, eu não fui viajar, mas eu estava inscrito, porque... Eu queria que fosse hoje, porque só viajava 18, cara. Não, e foi campeão, estava inscrito e foi campeão já, E tava lá, e eu não fui, mas eu tinha lá... Aquele negócio, né? Você tem o visto feito, o terno, a mala e não sei o que. Foi lá provar o terno, o sapato, que viajava de terno. Que demais. E daí ficou tudo em casa. Ah, né? mas tá bom, pô, guardou de recordação, pelo amor de daí Deus. isso faz parte, né? Sem dúvida. Faz parte. Então, eu tive essa carreira e o que eu achei legal, cara, que eu passei por todas as etapas, né?
Ó, aí já é no... Ó o Dorival, você é o Dorival, hein? Aí, ó. Aí Já o ele Dorival... continua mesmo, o Dorival não ainda. Nossa! Brasil! Ó, o Dorival visivelmente ele fez uma harmonização no nariz. O nariz dele era mais caído, é igual o meu. Não, Ele fez será que botox não? no nariz, eu tenho certeza. É assim Cara, mas isso aí é 2008, cara. 2008 no Curitiba. No Curitiba. A gente foi campeão junto no Curitiba, eu e o Dorival. A gente ganhou do Atlético, fazia um tempo que o Coxa não ganhava do Atlético, a gente ganhou dentro da Arena. Sim. E daí, depois disso, a gente trabalhou junto no Santos, né? Também eu como gerente de futebol e ele como... Aí você era treinador. gerente de futebol. Eu era o executivo de futebol, que hoje fala, né? Sim. Executivo, gerente. Sim. O que o Fabinho, o soldado, faz no Corinthians. Perfeito. Eu fazia lá no Curitiba, porque eu fui do Barueri, eu fui pro Curitiba. Legal. Eu parei de jogar. É muito legal também, cara, que o meu final de carreira, eu acho que é o grande problema que tem o jogador é o que ele faz o pós-carreira, né? Porque eu parei com 33 anos, Termina cara. muito cedo, né? E, 33 anos você tá... O médico começa a trabalhar legal, ganhar dinheiro com 33, Sim. 35 Sim. e tal. E você já tá acabando uma carreira, né? Então a gente parou no mesmo dia, eu e o Fábio Carilli. Foi por conta de lesão que você parou? Foi, meu joelho. Joelho direito já não dava Já não mais. dava mais. O Sérgio Soares era o treinador do Barueri. E eu e o Fábio Carilli a gente jogava No Barueri. no Barueri. Daí a gente jogou domingo, o último jogo do Paulistão, não lembro contra quem foi. Na segunda-feira eu assumi como gerente de futebol no Barueri e o Fábio como diretor de Auxiliar. sub-20. Ah, legal, pô. Então a gente parou no mesmo dia. E daí do Barueri fui pro Coxa, do Coxa fui pro Santos. O Santos de 2010, aquele do Neymar, Sim. aquele time que encantou, que foi campeão da Libertadores depois. Sim. Então teve esse lado do pós, né? O pós-jogador, cara. Mas foi que... fácil pra ingressar? Como é que foi esse processo? Então, eu já estava fazendo faculdade, já tinha feito vários cursos de psicologia esportiva, de coaching, de gestão, de administração. Durante a minha carreira, porque eu sabia que meu joelho ia gritar e eu ia ter que parar, ia ter que continuar a minha vida. Então, eu não passei por aquele hiato, né? Por aquele pedaço que o cara fala, parei de jogar e agora? Você é auxiliar de alguém? Sim. Ou você empresário? Ou eu vou abrir uma escolinha? Eu já parei no domingo, já tinha um acordo com o presidente do Barueri de continuar no clube, né? E já assumi, já foi, então não teve essa. Você teve um essa planejamento, parada. querendo ou não, né? Você nunca pensou em foi ser preparando. técnico, não, Jameli? Então, eu fui técnico 3 vezes. Sim, eu sei, mas E, assim, na cara, sequência. era. Se você pudesse escolher, era o que eu queria fazer. O que é mais gostoso, né? De você estar no campo, você estar ali, você ter o comando de. O que nós vamos fazer hoje? É coletivo, é treino, tá? Você tem que escalar os caras. Então, é muito legal. Só que você tem os prós e os contras, né? O treinador tem que estar a fim de ser treinador. Então eu treinei o Marcílio Dias, né, lá em Santa Catarina, o Mauaense aqui em São Paulo e o Independente de Limeira. Né? O Independente de Limeira eu acho que foi o mais alto, que foi... O Marcílio Dias era a primeira divisão do Catarinense. E o Independente de Limeira era a segunda divisão, a 2 aqui, que, a 2 em São Paulo é difícil, né? Sim. Só que você tem que estar disposto assim, tem uma proposta do CRB, você tem que ir. Sim. Né? E eu tava num momento que eu não podia sair, que eu tava com meu pai meio mal aqui, não sei o quê. Eu falei, cara, não dá para eu conciliar minha vida pessoal com a de treinador, porque o treinador... Daí você vai, que nem eu falei do CRB, mas como pode ser o Paysandu, como pode ser o São José lá do Rio Grande do Sul. E se você vai bem, em 3, 4 jogos vem uma proposta melhor e você vai. Ou seja, e se você vai mal, em 3, 4 jogos te manda embora e você tem que buscar outro. Então a vida de treinador, enquanto você não alcança um nível de estabilidade, você tem que estar disposto a isso, cara. Então eu não estava, mas é o que eu gostaria de fazer. E a gente tá falando de técnico, né? O que você acha do Dorival na seleção brasileira? E se você ainda enxerga que os técnicos brasileiros têm que ter mais espaço aqui dentro, ou se é momento de técnico estrangeiro mesmo? Cara, boa. Puta, demais essas perguntas. O Dorival, a gente comentou isso essa semana. Eu trabalhei com ele em 2 clubes, né, cara? E a gente foi vitorioso em 2 clubes. Então, eu sei como ele pensa, eu sei como ele... Claro, mudou bastante, ele cresceu, mudou os auxiliares, enfim. Mas se eu assumisse qualquer time da Série A do Campeonato Brasileiro, eu ia querer levar o Dorival como treinador. Disparado. A minha primeira opção foi como eu assumi no Santos. Eu assumi no Santos, eu falei, cara, vamos levar o Dorival, porque eu acho que o Dorival é a cara desse time. Olha o Durval aí. Durval, felizão que fechou com o Santos. Durval tava felizão, olha a cara dele. Essa é a feição mais feliz do Durval que eu tive em 2 anos. Ganhou Libertadores e ele tava com essa cara também. Assim, Mas esse cara, é demais, né? Sensacional, cara. Mas ele é assim. Eu sei. Arranca um sorriso dele. Que loucura. Mas do Dorival, se eu assumisse como gerente de futebol em algum time, eu queria levar ele. Sim. Isso fácil. Porque é diferente você ser técnico da seleção e técnico do clube.
O Dorival, a gente ia jogar, Santos e Flamengo. Ele tinha segunda-feira, terça-feira, ele sabia como o Robinho tava, como o Neymar tava, como o Durval tava. Ele já tinha visto o Flamengo jogar. Então ele tinha de segunda a sábado para trabalhar para jogar no domingo. Aí vem o lado da seleção. O técnico da seleção, cara, ele convoca os caras numa terça-feira, os caras se apresentam no domingo, depois do jogo. Só que daí vem um da Itália, vem um da Alemanha, um da Inglaterra, vem 3 do Brasil. Os caras se juntam num hotel, ou na Granja Comari, quando é aqui no Brasil o jogo, no domingo à noite. Cansado. Ou segunda de manhã. Ou segunda de manhã, depende de onde que é. Segunda não pode treinar, porque os caras viajaram, tem fuso horário, o cara tá machucado do jogo, tem que recuperar e tal. Daí ele vai fazer um treininho na terça, pra jogar na quarta. Então, ele não tem como trabalhar esses caras. E daí vem um que tá acostumado com o Ancelotti, outro tá acostumado com o Guardiola, outro tá acostumado com o Mano Menezes, o outro tá acostumado com, sei lá, com o Tite, que tem essa maneira, tem uma maneira de pensar. Você tem que juntar esses caras. Num dia, você vai ter que dar o treino na TV, na lousa, no campinho. Mostrar seu plano. Pra mostrar ali, mas não dá pra fazer no campo. E os caras são desgastados. Então, eu vejo que o Dorival, o grande desafio dele é um excelente técnico para clube. Mas eu acho que ainda ele não é um excelente técnico para seleção. Ele tem que provar isso. Seleção é motivação. Você acha que o técnico tem que ser o palestrinha? O cara que vai chegar e motivar os atletas. Daí pode ser o paizão. Tá. Pode ser o general Durão também. Eu acho que vale. Eu não vejo que o cara... Sei lá, o Filipão que tem um jeito mais paizão, não sei o quê, que nem o Tele Santana tinha um cara que era mais duro. Sei lá, o Fernando Diniz, que era um cara que era muito amigo dos caras. Eu acho que não tem um jeito certo, né, de ser. Mas é que a seleção tem que ser um cara que consiga juntar os caras e os jogadores comprarem a ideia dele no papo, não no campo. Né? E isso é complicado, cara. É muito complicado fazer isso. Jameli, uma pergunta. Você trabalhou com essa geração do Santos, né? Neymar, Ganso. Você citou que um dos problemas para que você terminasse sua carreira de forma precoce foi o joelho. O Neymar a gente viu que despontou, se provou no futebol europeu. Na minha percepção se provou, né? Pra muita gente aí critica o moleque, mas... Moleque não, né? Já tem 30 anos, né? Mas enfim. Com ele você tem paciência, Corinthians não. Você viu, né, gente? Ele tá de marcação comigo essa semana. Mas vamos ao foco. O Neymar, ele se provou no futebol. O Ganso tinha uma expectativa dele que, de certa forma, não vingou como se imaginava, principalmente a futebol europeu, seleção brasileira. O Neymar jogou Copas do Mundo, o Ganso nunca teve essa oportunidade. Você, por ter tido também essa questão do joelho, você acha que isso impactou para que o Ganso não pudesse despontar? Não vou dizer no mesmo nível, porque são características diferentes, mas você acha que isso afetou para que o Ganso não deslanchasse na carreira? Cara, eu acho que as lesões sim que atrapalham, né? Eu tive várias lesões, né? De ligamento cruzado, menisco e... Só que as minhas lesões foram mais no final da carreira. Até os 30 anos eu não tive nada. Eu tive sorte de não ter nada. Mas depois foi uma atrás da outra, que daí encarou. E o Ganso teve lesões muito precoce, né? Mas do jeito que ele joga, cara, acho que a lesão ia impactar muito mais no Neymar, que é explosivo, que sai para um lado, sai para o outro, do que pro Ganso, que é um cara cerebral, um cara genial, um cara que toca a bola, ele faz a bola correr, ele faz os que estão em volta dele jogar melhor. Né? O Neymar é um cara que decide. O Ganso é um cara que faz o time jogar melhor. São características muito diferentes. Mas eu vejo que tanto o Neymar como o Ganso poderiam ter tido carreiras de maior sucesso. Pra mim, eu nunca vi, olha que eu joguei com cara bom, joguei contra cara bom, na época que eu joguei na Espanha, era o Real Madrid dos Galácticos, era o Barcelona do Rivaldo, do Van Gaal, e o La Coruña do Mauro Silva, dos caras, era só timão. Djalminha, né? Djalminha. Daí tinha o Valência do Mendieta, do Pierro Lopes, aqueles caras, não tinha moleza. O Zaragoza jogava com o Real Madrid no Bernabéu, a gente ganhava algumas vezes, a gente chegou a ganhar. Você fez gol de pênalti no Bernabéu, não fez? Fiz gol de pênalti, a gente chegou uma vez a ganhar de 5-1 no Bernabéu, a gente saiu aplaudido, a torcida do Real Madrid de pé, com o panuelo, que eles falam, fazendo assim com o panuelo, aplaudindo a gente, cara. O Barcelona, a gente teve um 4-4 no Nou Camp também, que foi sensacional. Se você ganha, por exemplo, de 5-1, você jogando com o São Paulo, 5-1 na Arena Corinthians, os caras vão aplaudir, ficar com o balançando? Não, eu acho que é outra coisa na mão. ia ser outra coisa. Não dá, né? Só que daí eu vejo a diferença. Qualquer time aqui, não é só o Corinthians, qualquer time que perde 5-1 um clássico em casa, os caras não vão xingar o adversário. Não. Vão xingar o time que perdeu. Exato. Sim. Lá eles aplaudiram a gente e não xingaram o Real Madrid. Mas, cara, é outro time, é outra coisa. Outra cultura, né? Mas eu vejo que o Neymar, né, voltando aí, pra mim, eu vi os treinos, né?
que eu tava lá como gerente de futebol em 2010, eu via todos os treinos. No 2010 eu fui em todos os jogos do Santos. Eu fui, acho que o único cara que foi. Nem o Dorival foi, porque ele ficou suspenso no jogo e tal. Mas o Neymar no treino, cara. Era absurdo. Eu acho que tinha que pagar ingresso pra torcida ver aqueles meninos treinarem, cara. O que os caras faziam no treino, tinha esse treino curto, né? De quadradinho, posse de bola, né? Que é a pachanga que fala na Itália, na Espanha. Aqui no Brasil é o rondo, esse negócio. Cara, os caras ficavam 20 minutos sem os caras pegar na bola, cara. Fazia esses 5 contra 2, pá. O Dorival tinha que parar e falar, troca. Porque os caras não erravam. E o Neymar no 1 contra 1, sensacional. Mas eu vejo que o Neymar continua sendo o melhor jogador do Brasil. Vamos ver como ele vai voltar. Tomara que ele volte bem. Eu acho que o Brasil só tem chance de ganhar a Copa se o Neymar estiver bem. Mesmo assim é difícil. Se o Neymar não estiver bem, eu acho que o Brasil tem 0 chance de ganhar a Copa. Depende do Neymar e desses moleques. Os meninos são bons, cara, que estão vindo agora. Eu acho que a gente tem uma deficiência nas 2 laterais, que eu acho que é o problema. Agora, meio campo, zagueiro... o que surgiu de moleque que joga pelas beiradas bom? Podia ter surgido uns 3 laterais, em vez de ser tanto bom, né? Porque eu vejo assim, se botar o Endrick, se botar o Estevan, se botar o Rafinha, Savinho Sim. também, o Savinho, tem vários caras o bons. Vinícius Júnior. Qualquer um desses que se Rodrigo. botar na beirada, né? Rodrigo. Marcelo e Dani Alves. Exatamente, cara, a gente falta isso aí. E o Eu Neymar, o que sinto aconteceu com o falta Neymar? de um armador. Também. Eu acho que o Paquetá não é eu o acho que lugar dele. o Neymar vai ser o cara que vai jogar no lugar do Paquetá. Mas o que acontece com o Neymar? Você falou que ele podia ter tido uma carreira muito Então, maior. cara, E aí? eu acho que o Neymar é o cara de mais sucesso no Brasil, cara. Pô, aqui no Brasil a gente leva muito o lado pessoal. Eu acho que o Neymar fez coisas do lado pessoal que afetou um pouco. E o que ele fez fora de campo afetou muito o que ele fez dentro de campo. Tinha. Que a E geração passada carregava do carregava futebol, e né? achava que era o comum. certo, que era era comum. E aí ele entra nas redes sociais e a imagem dele é explorada ao extremo. Eu acho que a forma como a imagem dele foi explorada, hoje os jogadores não fazem mais isso. Eles olham pra trás e falam, onde que, por exemplo, o Neymar errou? Você não vê o Endrick errando assim? Você não, assim, de explorar a imagem mesmo. O Neymar Talvez. estava em todo lugar fazendo dancinha. Eu acho que a ele é vida responsável. dele, a vida pessoal dele virou um produto. Eu acho o seguinte... Pra mim, esse foi o erro do Neymar. A vida pessoal dele virou um produto. Minha opinião, o Neymar ele pode fazer o que ele quiser fora de campo, desde que ele honre e conquiste título para os clubes e ganhe título para a seleção. O Romário, eu lembro uma situação que o Romário ele tinha, acho que um desfile de carnaval, quando ele jogava na equipe do Barcelona, e ele chegou pro técnico, que era o Vogal, você conhece essa história, Não, né? era o Cruyff. O Cruyff, né? Ô, treinador, eu tenho que pegar e ir pro Brasil. Então ele falou, você pode ir embora no vestiário, no intervalo, só que você vai ter que garantir a vitória pro nosso time. Não foi um negócio assim? O Romário queria vir pro Brasil pro carnaval. E o Cruyff não queria liberar. Daí ele falou assim, se eu entrar no jogo... Eu não lembro se era... o próximo jogo, se eu entrar e fizer 2 gols, eu posso ir? Eu não sei se foi 2 ou 3. Sim. E daí, no primeiro tempo, ele fez 2, chegou no vestiário, ele tirou a roupa e foi embora. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Por que o Neymar Mas é era tão um outro cobrado? mundo, né, Mas então, já melhor é o seguinte, por que o Neymar é tão cobrado? Porque o cara não traz os títulos que a seleção precisa, cara. Não, eu tenho certeza Mas que... é diferente. Se o Eu Neymar acho que é tivesse diferente. feito tudo o que ele fez fora do campo, tivesse sido campeão, era outro papo. É lógico Concordo que é. 100% Total, com você. total. Só que também tem outro lado. Eu acho que o Neymar, ele deixou... E que não é o Neymar, né? Eu acho que é o staff dele. É todo mundo em volta. Porque o cara tá ali, cara. Tá todo mundo em volta dele. O Neymar, ele é uma empresa. E mais do que uma empresa, ele é uma multinacional. Porque o que envolve o Neymar, o nome, a marca, tudo que ele faz... Eu não sei em quantos milhões ele tem de seguidores. Mas se o Neymar vem aqui com um post, daí eu ponho lá... chinelo de dedo Jameli. O Neymar pega o chinelo de dedo, tira uma foto aqui, cara, eu vou vender não sei quantos milhões de chinelo de dedo pra minha marca. Né? Ele é um cara que... Ele é um influenciador gigante, cara. Sim. Mas o que acontece fora de campo interfere muito, eu acho, na vida dele dentro de campo. Isso que ele não conseguiu levar esse lado, né, cara? Porque é impossível hoje o cara não ter rede social. Não, e É impossível o Neymar não usar isso de rede social. Só que eu acho que ele usou mal, cara. É isso, pra mim do staff, é isso. Isso do staff foi exposto pra quem assistiu lá na Netflix, a série documental que fizeram dele, eu assisti. Eu também. E ele fala que em alguns momentos ele não concorda com o pai dele, mas ele acata porque o pai dele é o staff e ele faz mesmo contra À gosto. vontade, Mas e uma outra coisa Então, que tem eu muito a acho, ver com cara, o que o Jamel Neymar, falou que o aqui. Neymar tomou, se eu fosse o staff do Neymar, se eu tivesse no staff, era não sair do Barcelona, cara. Ah, eu também acho. Eu acho Mas acho que essa foi uma decisão do Neymar. Então, Não foi do pai dele. Eu não sei de quem foi, cara, mas Então, é que a é uma história- decisão difícil, cara. É que a porque o que ele história- foi ganhar dinheiro, se ele ganha uma Champions com o PSG, League, aí é outra cara, história.
Ele vai pra Paris e ele dá uma torre pra ele. É que a história que é contada, pelo menos, né, por pessoas próximas, é que nessa remontada contra o PSG no 7-2, que o Neymar acaba com o jogo, quando tava todo mundo desacreditado, o Neymar vai lá, faz um gol, vai lá, faz outro, aí tem um pênalti, o Messi era o batedor oficial de pênaltis do time. O Messi não quis bater porque o jogo meio que já tava ganho pro PSG, aí o Neymar começa a dar assistência, ou seja, o Neymar fez, né, a remontada praticamente, ele foi a peça crucial daquela noite. E no outro dia, na capa dos jornais estava o Messi, porque o fotógrafo teve uma foto muito boa, inclusive, e ao invés de estampar o Neymar como a peça da remontada, colocou o Messi. Então meio que o Neymar deu a entender ali, ele falou, pô, não importa o que eu faça aqui, se eu fizer chover, se eu fizer sair sol depois, o Messi vai continuar sendo o olho do Barcelona. Então, cara, mas se ele é o que esperasse falam, mais 2 né? anos, o Messi É o que eu acho que o É. genial, a pessoa que é genial, ela não consegue ficar muito tempo no mesmo lugar. Ela quer desafios. Você pode ver, a pessoa que ela tem esse lado de genialidade, isso em qualquer tipo de profissão. A pessoa tá sempre buscando algo mais, sempre se cobrando. Zona de conforto não existe. E o Neymar, quer queira ou quer não, critico muito o Neymar, ele é um dos caras que tá acima da média, que é Não, gênio. ele é gênio. Pra mim, Neymar e Messi são os dois Ele é únicos aqui do diferente futebol demais. que são gênios. Os outros são atletas de excelência, Mas, ponto. e a E eu coisa acho que do ele buscou Neymar- isso, buscou mudar um pouco de A coisa ambiente. do Neymar, Gui, eu vejo assim, que agora é fácil, a gente tá longe, a gente já viu o que aconteceu. Talvez até ele mesmo falou, se eu pudesse voltar, não faria diferente, claro. Mas é que era uma situação diferente. Cara, a parte financeira, eu acho que o cara quando ganha 100 milhões de euros, e se ele ganha 120, cara, é a mesma coisa, né? Não Porque muda o cara muito, né? não tem no que gastar isso. É muito dinheiro, O né? que ele vai comprar? Se ele tem 100 milhões, se ele tem 200? Ele vai comprar a mesma coisa, porque não tem coisa a mais para ele comprar. Né? Então, acho que a parte financeira nessa... Agora teve a parte esportiva. Isso que eu acho que ele tinha que ter ficado no Barcelona, cara. Ele ia continuar ali, ia mudar. O Barcelona ia contratar cara bom, tal, como o Paris Saint-Germain contratou. Só Mas que você acha que Eu já iria querer abordar isso, mas vou tentar elencar tudo e aí você, como se sentir à vontade, vai falando. Pode ficar à vontade. Você falou do Neymar, né? Que é um dos ídolos da geração. Você jogou com ele, inclusive. É difícil ver pessoas que jogaram com ele falar mal dele. Certo. Primeiro, eu gostaria de saber como é o Neymar. Como foi o Neymar com você? Se é um cara legal, um cara do bem? Se teve algum problema? Não, jamais comigo. Pelo contrário, o Ney sempre foi um cara... não sei se vocês sabem, o primeiro gol do Neymar foi passe meu, assistência da Seleção Primeiro Brasileira. jogo dele, inclusive. Eu sempre brinco com ele, inclusive. E quando eu jogava na Turquia, quando eu estava de folga, o Ney sempre me convidava para ir para Barcelona. E todas as minhas folgas eu ficava na casa dele. Tem milhares de vídeos treinando com o Ney. O Ney sempre foi um cara muito amigo, muito coração. Hoje, pela pessoa, pelo tamanho que ele se transformou, talvez ele não consiga nem ser uma pessoa normal hoje. Vocês viram semana passada, ele foi renovar a CNH dele. Então, tipo assim, ele é muito coração, ele é muito sentimento. Então, assim, eu já presenciei muitas conversas com o Ney, só eu e ele, no momento dele. E isso é muito bacana. Ele é uma pessoa extraordinária. Só que, assim, é difícil também você... A imprensa... julga ele em qualquer situação que ele faça, ainda mais o quê? Que ele não está jogando, que ele vem machucando, que ele não vem fazendo gol, não vem defendendo a seleção, que ele foi pro Al Hilal. Então, assim, é pior ainda. E as pessoas vão dando munição para ele. Mas ele, como pessoa, que você está me perguntando, o Ney, para mim, é um dos E aí, excelentes pegando pessoas. sequência, né, dessa pergunta, falar sobre redes sociais, né? Como você vê essa questão justamente de como é aflorado as coisas, né? Às vezes não é nenhum problema, acaba se tornando um problema para muitos, Sim. né? Que estão mandando as mensagens lá e destilando o ódio muitas das vezes. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa relação, inclusive você se inserindo nessa realidade. Como seria o André Santos jogando hoje, nesse momento em que tudo é rede social, acabou o jogo, o torcedor já vai lá e já corneta ou elogia, ele tem os dois extremos, né? Se o cara vai bem... Não, esse cara aqui tem que ser titular, tá jogando Deus, muito. né? Ele é um No Deus. outro dia não vale nada. Se jogou mal, tem que ser banco, não tem que jogar, tem que vender. Como você se vê nessa realidade hoje? Sim, hoje, na verdade, as redes sociais é inevitável, né? Hoje a gente precisa muito desse telefone para que a gente possa sobreviver. A gente trabalha no telefone, a gente faz vídeos, a gente fala com os familiares, a gente fala com pessoas de outro lugar do mundo ao vivo. Então, assim, hoje você precisa dessa, querendo ou não, do telefone para você se mover, se movimentar. Porém, realmente atrapalha muito hoje
um atleta profissional que não tem uma mentalidade tão aflorada ou tão tranquila para você saber fazer as duas coisas, isso pode vir te atrapalhar muito. Eu vou te falar por mim, nesse momento. É difícil eu me colocar hoje nesse momento, porque eu não vivo esse momento. No passado, eu te falo que eu me entregava muito ao meu treinamento, às coisas que eu tinha deficiência em fazer. E graças a Deus isso me ajudou a ganhar todos os títulos que eu ganhei. Ser melhor lateral esquerdo do Campeonato Paulista, ser melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro, me deu milhares de prêmios, vários títulos. Isso fez com que, mas não eu olhando, saindo correndo e olhar nas redes sociais. Claro que, como vocês mesmos falaram, um dia você joga bem, você é o lindo, um dia você joga mal, você é o feio. Então eu escolhia, no meu momento, não olhar quando eu ganhava e não olhar quando eu perdia. Então eu mantia uma regularidade e sempre tinha uma autocrítica. E eu sabia quando eu jogava bem e sabia quando eu jogava mal. E quando eu jogava mal, eu tentava melhorar já no próximo jogo. E quando eu jogava bem, eu já sabia que os elogios ia ser vir convocação, ia vir. Então, eu procurava não ver, porque se eu visse, talvez isso ia mexer com o meu psicológico. Pô, um dia eu joguei bem, beleza, isso é normal, todo mundo fala bem. Porra, mas eu joguei mal, entreguei um gol. Porra, é só mensagem negativa. Isso te deixa pra baixo, isso é normal. Pô, e eu às vezes eu tô em casa, às vezes me coloco no lugar do Ney. Então, justamente esse Sabe? link, E às né? vezes Como você você vê coloca, essas críticas às vezes pra o ele? cara, pô, escolheu fazer um negocinho desse tamanho, o cara se transforma desse. Eu acho que é muito complicado. Você tem que ter um psicológico muito grande. Eu tô falando agora, vamos falar rápido, da polêmica, poucos dias atrás, poucas semanas atrás, da ex-mulher do Scooby. O que ela tinha de falar do Neymar? Tipo assim, qual o motivo? E o cara sempre tratou os filhos dele da melhor maneira possível. Qual o motivo que ela tinha para falar do cara? Claro que ela tinha, porque ela sabe que a polêmica ia ser desse tamanho. Então, tipo assim, eu tô dando um exemplo simples, Sim. mas é difícil você conviver com isso. Ainda mais quando você se torna um dos ídolos do país. É complicado. Gente, eu tenho um vídeo no ponto. Opa! Pra gente jogar Isso aqui é bom. no ar. De uma pré-eleição maravilhosa. Pra gente entrar também Lá nessa vem. questão do time Pau no Gato, né? Que é onde o André atua hoje. Tá no ar pra você, ligado aqui no Link Sport Clube Podcast. Essa pré-eleição do André Santos. Vamos lá. Ninguém ganha jogo gritando, certo? Então assim, nós vamos chegar lá dentro de campo e vamos jogar como nós jogamos sempre. Nós vamos propor o jogo como desde os jogos primeiros que eu vim aqui, a gente sempre propôs o jogo. Pode ser o Real Madrid lá, c... Nós estamos jogando aqui por nós, pela comunidade mais uma vez que tá aqui para nos aplaudir e para nós voltar lá e para ver aquele sentimento que é bom pra c... O jogo eu vou lá para ver os caras, e vou mesmo. Posso ter compromisso, mas eu vou para ver a cara de cada um, que os caras estão felizes. Os caras a semana toda estão vivendo essa p... E nós vamos lá porque eu gosto de jogo assim, ó, é grande. Bocão, hoje nós vamos precisar mais do que nunca de você. Carioca, é pisar na área. Queremos você perto da área pra fazer o gol. Certo? Cristian, mete a porrada nos caras. Quantos jogos nós já ganhamos assim? Quantos? Então hoje vamos ganhar mais um pra nossa história. Nós vamos jogar como o time que nós queremos ser campeão. Certo? Nós vamos entrar como nós entramos sempre. Mandando, xingando. Vai, é isso. Nós vamos chegar lá e vamos meter a porrada. Não vamos ganhar a primeira, vamos ganhar a primeira, a segunda, a terceira. Nós vamos ganhar todas. Atenção, hoje é um jogo diferente. Nós vamos atacar marcando. Presta atenção. Ataca marcando. Passou, faz a falta. E outra, marcou, faz a falta, posiciona. Deixa os caras jogar. Vamos propor jogo e vamos com tudo. Boa. Sensacional, microfone agora já foi. Cara, Desculpa pelos palavrões. É da bola, é da bola. É da bola, a gente Tamo colocou junto. ali. Eu aprendi com o torcedor lá naquele jogo. Ah, entendi. Foi bem. Sensacional, cara. Muito bom. Essa nova fase, como que ela se iniciou, André? Cara, Como foi esse primeiro contato? Muito bacana porque o Christian me fez esse convite, me convidou para que a gente pudesse fazer essa integração ao time Pau no Gato. É um time da comunidade que ele já joga o campeonato de favela.
há mais de 3 anos, já chegaram à final, não foram campeões ainda. Eles têm, sem dúvida alguma, um gasto muito grande, porque todos os atletas ali recebem. A premiação do campeonato é mais de R$300 mil. Hoje tem grandes marcas envolvendo a competição. Lá vocês têm milhares, vocês conseguem acompanhar lá. São bets, são marcas de telefonia, são outras marcas que vêm crescendo muito dentro de uma competição. Então são milhões de dinheiro que circulam ali dentro, porque a população ela consome muito. Então, eu vim para o jogo por 2 motivos. Como eu falei, eu gosto muito do business. Eu gosto muito de estar no meio das coisas que, tipo, é relacionada a ganhar dinheiro também. Então, eu não venho só para jogar, porque isso ainda corre na minha veia, a disputa. E se não corresse na minha veia, eu ia falar para o Christian, muito obrigado. Então, também já quero aproveitar aqui e mandar um grande abraço para o Christian, que é meu compadre e meu irmão. Quero mandar um abraço para o Tardelli, que é o diretor hoje do Pau no Gato. Ao Glauco, que é o treinador, ao presidente, a todas as pessoas que envolvem. E quero mandar um grande abraço à comunidade que me trata com um carinho enorme lá na Fazendinha, quando eu vou. Tem um carinho, um respeito de todos os torcedores, das crianças. Então, acho que isso me motiva muito, de estar lá, de defender. E eu falei para eles, se vocês não forem campeões ainda, vocês escolheram a pessoa certa, porque título eu tenho bastante. Espero que eu traga essa sorte para vocês esse ano. Então, isso tem me motivado bastante. A outro aspecto é conversar hoje com a pessoa que montou esse cenário, eles montaram essa competição. Hoje é o dono da Pioneer, as pessoas, hoje ele tem um canal de comunicação, eles têm as pessoas que cuidam de todas as emissoras ali que fazem a parte do Pau no Gato, eles têm uma pessoa que cuida de todos os patrocinadores, e tem um camarote lá para as televisões, para os patrocinadores irem assistir. Então é muito bacana. E eu venho trazendo, como eu falei, o relacionamento que eu tenho no mundo inteiro, isso tem me ajudado, e eu trago alguns relacionamentos para dentro da competição. Eu cheguei num tempo já que já tinha começado o campeonato, mas já estamos conversando porque já tem marcas que assinaram com a marca Pioneer até 2027. Então isso é muito bacana. Eu quero, claro, que estar jogando, quero ser campeão, mas fora do campo eu quero estar ajudando a qualificar mais ainda essa competição que é dentro da comunidade, que é dentro da favela, trazendo grandes marcas, trazendo meu conhecimento, trazendo a minha experiência e grandes pessoas que eu conheço, grandes empresários para estarem dentro ali. Como eu falei, muitos jogos da Pioneer, do time Pau no Gato, já atingiram marcas aí que, se eu mostrar para vocês, é coisa muito bacana, muito legal de ver. E você está envolvido diretamente aí na Aline, organização. Na verdade, eu não estou envolvido diretamente. Eu estou indiretamente porque eu vim para jogar. Entendi. Só com o meu relacionamento aí eu vou fazendo. Isso, daí a gente está conversando bastante. Hoje eu já faço parte de algumas reuniões que a gente está estudando e linkando para o próximo ano. Eu já trouxe algumas marcas para que a gente possa melhorar em aspectos de desenvolvimento. Então, assim, tenho outros projetos para conversar com eles, mas eu tenho algumas outras coisas que eu faço, não tenho só esse tempo, mas ao meu tempo que eu tenho, eu vou fazendo isso e a gente vai fazendo reunião por meeting e tal. Como eu moro em Floripa, então, na verdade, estou toda semana em São Paulo, mas como eu moro em Floripa, daí quando eu não tenho tempo pessoalmente, a gente faz hoje, depois da pandemia, facilitou bastante o nosso trabalho. Opa, imagino. Então. Aqui uma pergunta do Lorenzo Petilo, tá falando aqui, o André falou que queria jogar no Figueira, jogou, no Corinthians jogou, na seleção jogou, atuou por grandes times brasileiros, também na Europa, mas tem algum clube que você queria jogar e você falou, putz, não consegui? Olha, na verdade, teve o Barcelona, porque quando eu estava no Corinthians, 2009, eu acho que no meu melhor momento da carreira, o Ronaldo me falou que o pessoal do Barcelona foi lá me assistir. No jogo, inclusive, do Beira-Rio, que eu estava vindo do jogo da Copa das Confederações. E foi muito interessante esse jogo, porque eu estava vindo pelo Corinthians, não jogamos o primeiro jogo porque eu estava lá ainda, e eu ia jogar só o segundo. E quem estava vindo pelo Inter era o Kleber e o Nilmar, na época. E foi muito bacana que as emissoras ela falam, o Inter vai ganhar muito mais, que vai ter o Nilmar e o Kleber, o Corinthians só o André Santos, tal, muito bacana, tal. E esse foi uma das melhores partidas que eu fiz, porque eu lembro desse jogo que eu dei uma assistência para o Jorge Henrique e fiz um gol. E nós fomos campeões, foi muito bacana, e acabou o jogo, nós fomos jantar. E estava numa mesa, estava o Pepe, que cuida O Pepe é um grande amigo, Pepe Costa, um grande amigo meu, trabalhou no Barcelona há muitos anos, hoje ele cuida do Messi, sempre cuidou do Messi.
Tava o Mano Menezes, tava o André Sanches, tava o Ronaldo, e a gente sentou na mesa. O cara, pô, tinha gostado muito de mim, eu tinha feito um excelente jogo. E aí, quando ele voltou ao Barcelona, falou, tá tudo certo já, tal. Eu falei, pô, vou pro Barça, né? E o Barça com Guardiola naquele, ganhando tudo. tic-tac. Tá maluco? O Barça que conquistou nossa geração. É, nossa entendeu? E eu falei, pô, vou cair nesse time, eu não vou errar passo, sou um cara técnico e tal, vou ficar lá só vendo os caras jogar. E aí eu falei, poxa, que lindo isso. Só que quando ele voltou para a Europa, eles conversaram e acharam melhor contratar o Adriano, na época que estava no Sevilha, porque ele já estava na Europa. Então a adaptação seria mais fácil, ele já estava na Espanha, eles estavam com medo de não me adaptar e gastarem um valor que talvez seria interessante naquele momento, e eles colocaram na balança e falaram, vamos levar o Adriano, porque nesse momento ele está aqui, está no Sevilha, já conhece o Campeonato Espanhol, já jogou na Champions League, segura. é uma aposta segura, exato, e eu acabei não indo. Vou te falar, eu não sou frustrado em nenhum momento, até mesmo nem quando eu não fui para a Copa do Mundo, mas foi um momento que eu gostaria de ter jogado e fiquei triste por não ter ido para Barcelona só. Foi um erro você não ter ido para a Copa do Mundo. Queria ressaltar isso aqui. Não queria deixar passar batido. O primeiro contato que você teve com a Europa foi o Fenerbahçe, né? Você chega no Fenerbahçe, depois você vai para o Arsenal. Como que funcionou essa tratativa, a ambientação na Europa? Você foi para a Turquia, um mundo um pouco diferente. Enfim. Fiquei com medo, na verdade. Mas assim, eu já era um atleta de 24 para 25 anos e chegou um momento da minha carreira que iria mudar para mim de patamar, né? Eu iria realizar o sonho da minha família inteira, praticamente. Então, era um valor que seria muito bacana para eu mudar a minha vida e a vida deles. Então, eu pensava muito nisso, né? Mas se perguntar, poxa, eu queria jogar no Corinthians para a vida inteira, porque realmente estava muito bem, e depois o Corinthians teve uma ascensão, campeão mundial, foi muito bacana. Mas eu não me arrependo, porque eu resolvi a vida da minha família praticamente toda. E eu tava com medo porque, tipo, poxa, como é que é a Turquia? Como é que Istambul? Um povo muçulmano, eu vou me adaptar, tal, mas, poxa, eu cheguei lá, eles amam o brasileiro, o país é sensacional, foi um dos melhores times que eu joguei na minha vida, na minha carreira. Eu cheguei lá, tinha de 6 a 8 brasileiros, e ainda mais tinha o Lugano e o Colin Kazin, que só andavam com os brasileiros, então falavam bem português. Então, assim, era Fábio Bilica, Wederson, David, Lugano, Colin Kazin, Christian, eu, Alex. Então, poxa, era... Time recheado de brasileiro. Não tinha como nem falar turco e nem inglês, porque a gente falava só em português. Então, e no meu primeiro ano a gente já foi campeão turco. Eu, marquei 13 gols na minha primeira... Então a adaptação foi muito rápida. Não teve nenhum problema assim com a língua, você já falou dentro do clube, né? Mas com a alimentação, tá? Porque uma vez eu entrevistei o Lúcio, lateral do Palmeiras, ele foi para a Alemanha, a coisa mais leve que ele tinha para me falar do processo de adaptação dele, que ele ficou um mês comendo ração de gato, achando que era carne latada. É verdade. Caraca, mano. E só foi descobrir aí porque ela começou a namorar uma alemã e tal. E ela falou, cara, você tá comendo isso daqui é Lembrei sachê do Amaralzinho também. rapaz. Comendo rato lá. Então, assim, não teve nada que... Não, a minha adaptação foi muito mais tranquila porque eu já mudei com toda a estrutura. Então eu levei empregada, tinha as comidas brasileiras. Hoje, inclusive, eu tenho até um número que quando eu cheguei lá, o açougue que nós comprávamos carnes, hoje é aquele cara que virou famosíssimo do Nusred. Então, hoje, inclusive, eu tenho um contatíssimo dele até hoje e tal. E aí, poxa, a minha empregada sempre fazia arroz, feijão e tal. E no clube, a comida turca é muito boa. Eu, particularmente, não gosto de nada apimentado, mas tem milhares de coisas na Turquia que é sensacional. O melhor café da manhã que eu tomei é o café da manhã turco. Poxa, é um banquete. Primeiro vem os frios, depois vem o prato quente, depois vem as frutas. É um absurdo. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer Istambul, poxa, me levem, por favor. Aí que vai ser mais fácil. Mas, cara, Nosso guia de luxo, né? Nossa, imagina. é um dos melhores países que eu passei em termos de torcida, em termos de carinho. Eles amam o brasileiro, então, poxa, eu não tenho o que reclamar. Pelo contrário, eu tenho que enaltecer. Istambul, para mim, foi um dos melhores lugares que eu morei. Como foi um clássico Fenerbahçe e Galatasaray? Nossa. Toda essa atmosfera mesmo que falam, como que funciona? E também se você pudesse falar da idolatria do Alex, que você, de certa forma, pegou lá e ele é um ídolo lá. Gênio, na verdade, não é qualquer pessoa que tem uma estátua, né? Exato. Dentro de um país, ainda mais. O Alex foi ícone, ídolo com o Fenerbahçe. E eu te falo, para mim foi um momento sensacional. E tratando de clássicos, eu joguei
Brasil e Argentina. Eu joguei Corinthians e São Paulo, Corinthians e Palmeiras, joguei Vasco e Fluminense, Vasco e Flamengo, joguei praticamente a maioria dos clássicos. Eu só não joguei um que Arsenal e eu Manchester. gostaria, Arsenal e Tottenham, E que é Tottenham, o clássico do de Norte. Londres, sim. clássico de Londres. Arsenal e Manchester. Eu joguei alguns clássicos na minha vida, não consegui jogar o River e Boca, eu acho que foi o único. E aí... Meu Deus, né? cara? Ainda bem, né? Aí é... Mas eu te falo que é o pior clássico pra mim do mundo, Fenerbahçe e Galatasaray. Os caras começam a falar 3 semanas antes que antecedem o jogo. Você tá jogando mais, tem mais 3 jogos pra depois vir o quarto, que é contra o Galatasaray. Eles já estão falando. É um absurdo. O que a torcida faz, eles têm uma preparação nesse jogo que é coisa... Eles envolvem o país inteiro, desde a televisão até a criança de 2 anos. É um absurdo, é uma loucura. E eu te falo que tem grandes histórias de Fenerbahçe e Galatasaray. E, para mim, eu acho que foi um dos piores clássicos que eu já joguei. Em termos de atmosfera, estádio lotado, bandeirão, a torcida grita, não para de gritar o tempo todo. Eu vou te falar, foi um dos piores, mas... Deu aquele friozinho na barriga. E que frio, né? Mas foi demais, foi demais. Que experiência. Eu vou te falar, você citou essa rivalidade, a torcida da Turquia é uma coisa absurda, né? Porque a gente fala, é um mercado um pouco mais distante do Sim. centro da Europa, mas é um povo tão apaixonado que impressiona. Eu acho que eu fiz esse ano Bayern e Galatasaray na última temporada da Champions, e era fora de casa, era no estádio lá em Munique, eu tava narrando pela TNT, Certo. e dava para ouvir a torcida do Galatasaray colocando a torcida do Bayern no chinelo. Não, Fora de casa, é um negócio absurdo. Absurdo. Eu fico imaginando o cenário dentro do estádio, né? Não, a gente tem que ir né? Vamos num... Não, eu faço questão de estar lá com vocês num jogo do Fenerbahçe e Galatasaray pra gente viver. Pô, é muito bacana, é muito bacana. Quando entra em campo, dá aquela tremidinha. Poxa, dá bastante, porque você tá aquecendo, você tá aquecendo lá ainda e os caras já estão... você tá chegando e, pô, é fumaça, é pessoal na rua, é batendo no ônibus, é jogando, De fato, tem, de fato é diferente, sabe? tem aquela informação de que até o McDonald's no Fenerbahçe lá é verde, é amarelo e azul? Até porque, tipo assim, a Turquia é dividida por dois. A parte europeia e a parte asiática. Então, na parte asiática, que é só Fenerbahçe, o McDonald's é amarelo e azul. Não pode ser vermelho porque é a cor do Galatasaray. É uma loucura isso. Eu nunca vi igual, Fico imaginando. E é assim que encerramos o nosso Link Esporte Clube edição TBT. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça, compartilhe os nossos vídeos, ative as notificações e se inscreva no nosso canal. 2025 vai ser o nosso ano. Tamo junto, forte abraço, fui!
Ney.